Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 15 do módulo 5 Interpolação do curso de Cálculo Numérico. E nessa aula então, pessoal, a gente vai implementar em Python as ideias da aula anterior. Se você não viu a aula anterior, vai aparecer um card aqui, assista. Se você já assistiu, ótimo, então você está preparado para essa aula. Vamos lá. O que a gente conseguiu da aula anterior, pessoal? A gente pegou aquela expressão geral que serve para obter a esplania interpolante de grau 1 para uma série de pontos, né, para um dado intervalo. E aí, para cada subintervalo, a gente conseguiu gerar, a gente conseguiu construir uma função específica. Tá? O que seria interessante para a gente validar que o conjunto dessas funções gera uma função contínua. Né? O conjunto dessas splines dadas para cada subintervalo vai te dar uma função contínua. Fazer o gráfico que está aqui, ó. Fazer esse gráfico. A gente quer obter esse gráfico. Será que dá certo? Será que é isso? Né? Eu quero visualizar, eu quero enxergar. Né? Será que quando eu peguei esses dois pontinhos e fiz uma spline, aí peguei esses outros dois pontinhos, fiz outra spline, e por último peguei esses outros dois pontinhos e fiz uma spline, isso vai dar uma função contínua? Essa é a nossa pergunta que a gente vai construir, que a gente vai então usar para obter um código em Python agora, para a gente aplicar aqui, tá? Então o nosso ponto agora, pessoal, é o seguinte: eu vou construir o código em Python, mas eu vou fazer de um jeito que isso vai ficar mais fácil de perceber. Aqui já está o nosso Google Colab, de perceber certas coisas, certas propriedades importantes, tá? Por exemplo, como é que eu calculo, ou como é que eu acho essa expressão? Eu não vou abrir eu não vou, enfim, simplificar nessa expressão para obter a função da spline, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz essa conta. Vocês vão perceber que é um pouquinho diferente em termos computacionais do que é a dedução matemática. Então é um pouquinho diferente no sentido de que fica mais simples, tá? Você não precisa chegar nessa expressão simplificada. Você pode trabalhar com essa expressão mais geral para você obter a spline de cada subintervalo. Então eu vou mostrar isso para vocês vão entender melhor. Aqui eu vou começar colocando os valores que estão dados na tabela para x e para y, tá, pessoal? Então vamos colocar aqui, Pronto, já forneci x e y. Agora eu vou pegar e vou colocar também o seguinte, eu vou fazer 3 subintervalos, o de 1 para 2, que é o dessa função, e vou pedir 10 pontos, tá? E mais do que isso, pessoal, para esse subintervalo eu vou ter uma função spline linear, né? Que eu vou construir daqui a pouquinho, e ela utiliza o que como referência? Ela utiliza um x de 1, o x de 0, o fx de 1 e o fx de 0. Tá? Na verdade, é o nosso. Eu vou botar f de x aqui, tá, pessoal? F de x, pronto. Então veja o seguinte, esse cara aqui, é o f de 1, f de 0. Né? É sempre isso, eu uso um valor i, aí ele pega f de i menos 1, e pega o x de i menos 1 e o x de i, para fazer as contas. Né? Depois eu tenho que tomar cuidado, só para não me enrolar. E aqui eu vou fazer essa conta para vários pontos, né? Para o t de 1 aqui, que são vários pontos, tá? Beleza. Então esse aqui eu posso aproveitar, pessoal, e replicar. Posso fazer várias vezes, t2, só que aqui o intervalo vai ser de 2 a 5, que é referente a essa segunda expressão, tá? Por quê? Porque a partir nesse subintervalo eu já uso x de 2 e x de 1, e f de x de 2 e f de x de 1. E finalmente, para a gente terminar, pessoal, T3 e S3, eu vou ter aqui 5, 7, x de 3 e x de 2, e f de x de 3 e f de x de 2. Sim, eu tenho que tomar cuidado também que aqui eu vou usar o T2 e aqui eu vou usar o T3, tá? Muito bem. Agora, pessoal, o que eu vou ter? Eu vou ter o PLT plot T1, S1. Vou desenhar azul. Então, a primeira curva que eu obtive, a primeira spline que eu obtive para o primeiro subintervalo, eu vou mandar fazer um desenho. Depois eu tenho que adicionar a biblioteca correspondente. Vou botar vermelho para T2, S3.
e vou botar verde para T3S3, tá, pessoal? PLT grid para ficar fácil de enxergar, PLT plot. E agora a gente precisa do import matplotlib, matplotlib, PLT as PLT, e import numpy snp. Pronto. Eu vou mandar rodar aqui, pessoal. Embora não tenha essa função ainda, a gente vai precisar dela. Eu já vou mostrar como é que a gente vai chegar nela, né? É pyplot aqui, sorry, tá errado. Pyplot, pronto, agora sim. Ele está reclamando que não tem essa função. Eu vou criar a função aqui, pessoal. Então a função é def slm. O que é essa função slm, pessoal? Eu passo o x de i, o x anterior, o f de x de i e o f de x de i anterior, tá? E o valor t. T é, na verdade, um NP-array. NP-array, ou seja, um conjunto de valores ali, tá? E aí o que acontece agora, pessoal, é o seguinte, y de t, for i em t, e agora eu vou ter também y de t, append. Então eu vou aplicar para esse t, pessoal, que é um vetor, eu vou aplicar uma função, tá? E o resultado dessa função eu vou retornar nesse y de t, tá? Então ele vai fazer várias vezes essa função. E aí o que acontece? Para cada valorzinho desse t, né, eu vou aplicar a spline linear. É uma outra função que eu vou ter, tá? X de i anterior, f de x de i, f de x anterior, i. É o valor i, que é um elemento, né? Esse for aqui é um elemento do t, né? Então o t é um vetor e o i é apenas um elemento ali do seu vetor que a gente vai aplicar. Então vamos lá, agora eu vou fazer a nossa função def spline linear, e essa função spline linear vai ser x anterior, y de i anterior, x, pronto. E aí o que acontece? Bom, a gente vai pegar exatamente essa expressão que está aqui, pessoal, e vai usar. Ó, como é que ela é? Vamos generalizar essa expressão. Ó. Ela é sempre um f de x de i anterior, que é esse aqui, vezes, né? Vamos multiplicar aqui, ó, vezes, um x de i menos x, o x tem que ser dado, senão você não consegue calcular a função, né? Naquele ponto, x de i menos x anterior, x de i anterior, que é o que está aqui, ó, x de i menos x de i menos x de i menos 1, que é o x anterior, tá, pessoal? Muito bem. Então, com isso aqui, pessoal, eu já calculei esse pedacinho. Agora falta qual? Falta eu calcular o próximo valor aqui, né? Que é f. É a mesma coisa, é a mesma expressão, só que agora veja o seguinte: a segunda parte aqui que falta é f de x de i. Então aqui f de x de i vezes x menos x de i anterior. Então x menos x de i anterior, tá? E aqui, ó, deixa eu dar um zoom menos. Embaixo no denominador vai ser igual, ó. É igual, esse é igual a esse, não muda. Então a gente nem precisa alterar, a gente já copiou ali, já fez certinho. Com esse daqui, pessoal, ele está reclamando provavelmente algum parênteses aqui que está faltando. Deixa eu ver o que ele está reclamando. Tá, eu troquei aqui na verdade. Eu botei y, né? Eu tinha que botar f de x de i e f de x de i anterior. Pronto. Agora sim. Bom, aqui ele não mostrou o resultado, pessoal. Vamos tentar verificar aqui o motivo dele ter dado esse problema. Deixa eu ver aqui, PLT plot. Eu vou fazer o seguinte, eu vou imprimir aqui os t's para ver se ele está fazendo a conta direitinho. Eu vou mandar imprimir o S1 para ver se ele está retornando o valor. Tá tudo voltando. Claro, aqui está faltando retornar, né, pessoal? Cadê o nosso return aqui? Velha confusão que a gente faz de não retornar. Aí se ele não retorna nada, vai dar tudo vazio mesmo, né?
Não tem como, pessoal. Ah, agora voltou o valor, tá vendo? Voltou o valor, maravilha. Então agora está certinho, tá? Com isso a gente já consegue então fazer os nossos gráficos bonitinhos com a spline interpolante. Aí, ó, bacana, hein? Agora só tem que tomar um cuidado, pessoal, extra, porque como é que é o nome? Não está batendo com esse gráfico, né? Não sei se vocês repararam, mas aqui, sim, é porque tem que ter um, aqui está um mais, tá certo? Esse aqui, essa expressão está correta, ok? X de I, X de I anterior, ok? Aqui está correto também, F de X de I, X de I anterior, ok? Está tudo certinho aqui em princípio, né? Agora, o que é interessante a gente tentar perceber aqui, pessoal? Vamos ver se os parâmetros que estão sendo passados aqui estão sendo diferentes. Aqui os parâmetros estão corretos, legal. Ele está mandando fazer aqui os gráficos com os parâmetros corretos, S1, T1, tudo certinho, ok. Muito bem. Aqui ele está fazendo a chamada função, SLM, tá certo a função. A função está fornecendo e passando aqui todos os parâmetros corretamente. Aqui ele está retornando corretamente, ok também. Aqui ele tem f de x e anterior, está na ordem certa, porque poderia estar na ordem incorreta. Também está certo, tem dois pontinhos. Tem, aqui está retornando o x, não é x, né, pessoal? É s de i. Então agora sim, ó, pronto. Agora está batendo certo. Antes ele estava retornando um x, não faço ideia. Ele estava só retornando o valor de x que a gente tem que avaliar. Aí estaria errado, né, pessoal? Enfim, agora está certinho, tá vendo? Porque você tem a função x, que é uma função crescente, 45 graus de ângulo. Aí aqui depois ele continua a função crescente, e aqui decrescente, porque o coeficiente angular aqui é menos meio, tá certo? E vocês veem aqui que bate aquela questão dela ser uma função contínua, né? Embora não seja, e aí tem um problema, não tenha derivada primeira contínua, né, pessoal? Isso é um problema para a nossa spline. Por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre spline cúbica, porque para situações em que a gente quer que a nossa aproximação por um polinômio tenha derivada primeira contínua, né? Aí a gente tem que ir para uma ordem maior, além da linear. Então a linear é legal porque você consegue, aí com uma certa facilidade, gerar as funções. Aqui está de forma genérica, vai estar na descrição do vídeo o código, né? Você só muda os intervalos ali, ele já vai gerando os splines, tudo bonitinho. Mas o problema é que a derivada primeira não é contínua, né? Vocês veem que tem uma derivada aqui, outra derivada. Então a gente vai ter que ir para a spline cúbica. Por que eu não uso spline quadrática? Vai estar explicando lá na aula 16 por que a gente vai ter que usar a spline cúbica e não quadrática, tá, pessoal? Por sinal, é a última aula do nosso módulo. Parabéns se você chegou até aqui, falta pouco para encerrar o módulo. E aí você já vai ficar craque, vai entender tudo sobre interpolação. Obrigado pela atenção de vocês. Não esqueça de curtir e compartilhar. E espero vocês na aula 16, pessoal. Tchau e até lá.